Olá, meu nome é Micael e esse é o canal A Verdade do Evangelho. E nós estamos estudando o livro do Gênesis, a criação e o Deus da criação. E se você tem gostado do conteúdo que a gente tem postado por aqui, deixa seu like, se inscreve no canal e vamos pro vídeo. Continuando o nosso estudo do livro do Gênesis, passamos pelo capítulo de número 5, falamos sobre a genealogia de Adão e chegamos até o capítulo de número 6, onde a gente vai entrar numa parte bem polêmica que poucas pessoas falam a respeito. O capítulo 6 do Gênesis começa dizendo: Aconteceu que, como os homens começaram a se multiplicar sobre a face da terra, lhes nasceram filhas, e viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si todas as que escolheram. A primeira vez que eu li esse texto, eu interpretei de forma bem simples e bem fácil, e já faz muito tempo que eu li esse texto. Para mim, os homens crentes da época, tementes a Deus, haviam tomado das filhas dos homens e se casado com elas. Então no versículo de número 3, a Bíblia diz: Então disse o Senhor, não contenderá para sempre o meu espírito com o homem, porque ele também é carne, mas os seus dias serão 120 anos. Até aí, eu estava entendendo que Deus não havia gostado que os crentes da época tinham se casado com as filhas dos homens não crentes da época, porque esse era o entendimento que me foi passado. Deus então limitou a vida do homem a 120 anos naquele dia, naquele momento. Sabemos que pelos relatos bíblicos, pela genealogia, vimos que o homem vivia mais de 500 anos facilmente. Até aí tudo bem para o meu entendimento. Só que chegamos ao versículo de número 4. E assim diz o versículo de número 4. Havia naqueles dias gigantes na terra. E também depois que os filhos de Deus entraram as filhas dos homens e geraram delas filhos. Estes eram os homens de fama da antiguidade. A partir desse momento sempre eu ficava com uma dúvida. Porque se um homem crente casar com a filha de um homem não crente e gerar filhos com ela, não vai nascer gigantes. Como, pois, nasceu gigantes daquela relação? Não é só a Bíblia que fala da existência de gigantes. Outros livros antigos também falam da existência de gigantes. E existem até vestígios da existência desses gigantes. E existem livros que não foram anexados à Bíblia porque foram tidos pela Igreja Católica como não inspirados por Deus. Um desses livros é o livro de Enoque e vamos comentar ele hoje. Existem outros livros considerados apócrifos que falam da existência de gigantes. Porém, esses são difíceis de comentar, porque eles foram encontrados fracionados, ou seja, em pedaços. Existem frases que você não sabe de onde é, e existem páginas que você não sabe se é do início ou se é do final. Então fica realmente difícil de você entender e interpretar o livro. Enoque ele é citado na Bíblia, em Gênesis, capítulo de número 5, do 18 até o 24. E a Bíblia diz: E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus o tomou para si. Então Enoque ele era um homem de Deus pela Bíblia. O livro de Enoque ele tem o mesmo formato dos livros bíblicos. Ele é dividido em capítulo e em versículo. E a história contida no livro de Enoque ela é surpreendente. Talvez por conta disso a Igreja Católica não quis anexar aos outros livros, junto com os outros livros bíblicos, não querendo acreditar naquela história. O capítulo de número 6 do livro de Enoque faz referência ao capítulo de número 6 do livro do Gênesis. E ele fala: Quando os homens começaram a se multiplicar sobre a face da terra, lhes nasceram filhas, e viram os filhos do céu, os anjos, que as filhas dos homens eram belas e formosas. Então eles fizeram uma reunião no céu, e decidiram pecar contra Deus. Então desceram à terra, e tomaram a forma do corpo do homem, e se deitaram com elas, e geraram delas filhos, e nasceram gigantes. Muitas coisas no livro de Enoque chamam a atenção. Entre elas, a pregação do dilúvio, porque Enoque ele prega o dilúvio gerações antes de Noé. Prestando um pouco mais de atenção no que diz o capítulo 6 de Gênesis sobre os filhos dos filhos de Deus com as filhas dos homens, nós percebemos de onde vêm as histórias dos gregos, dos semideuses, de Hércules e de outros. Porém, essas histórias não são verídicas pelo livro da Bíblia nem pelo livro de Enoque, porque a história é totalmente diferente do que o contado pelos gregos. Bom, e como o foco aqui não é o livro de Enoque, e sim o livro do Gênesis, a criação e o Deus da criação,
nós vamos ficar por aqui com esse vídeo. E no próximo vídeo a gente vai continuar com o livro do Gênesis. E se você tem gostado dos vídeos que eu tenho postado aqui no canal, tem aprendido alguma coisa, deixa o seu like, se inscreve no canal e eu te vejo no próximo vídeo.